Acreditamos que o maior poder do mundo é o amor e que o casamento é a sociedade mais importante na vida de um homem e de uma mulher. E juntos podemos construir uma vida rica em oportunidades, experiências e significado. Eu sou Jennifer. Eu sou William e esse é o Casamento Milionário Cast. O podcast para casais que desejam aprender a lidar com dinheiro a dois. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um Casamento Milionário Cast, o podcast para os casais que querem aprender a lidar com o dinheiro a dois. Eu sou o William Uchoa, estou acompanhado dela, linda, digníssima e super rosa, minha esposa, Jennifer Uchoa. Olá, pessoal! Sejam mais que bem-vindos para mais um programa do Casamento Milionário Cash. E como vocês sabem, sempre que eu sento do lado de cá, significa que tem casal de convidado nessa mesa. E eles são maravilhosos. São nossos amigos, são nossos pastores maravilhosos. Ilka e Vernely. Ilka é engenheira, gente. Pastor Vernely é psicólogo. Eles são pais da Rebeca e do Pedro. E eles estão aqui hoje para compartilhar a história linda que eles têm, a história inspiradora, que nos inspira, que nos ensina. Gente, só fiquem aqui, ó, com esse casal maravilhoso. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui. Bom dia, prazer é todo nosso. Muito bom, uma experiência nova para nós. Estamos aqui para aprender. Bom dia a todos. Estamos aqui, vamos que vamos. Vamos compartilhar essa história linda. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a galera pode assistir depois. Poxa, conta um pouco pra gente, pro pessoal de casa conhecer um pouco de vocês. De como vocês se conheceram e como que se deu essa história. Eu sei que o Vernely é meu conterrâneo, né? Mineiro. Isso, mineiro. Ela também. Você também é Eu mineira. também sou mineira. Os dois somos, mas não nos conhecemos em Minas. Exatamente. Nós nos conhecemos aqui no Rio. A gente era da mesma igreja, mas a gente não se conhecia, a gente não se relacionava, apesar de sermos da mesma igreja. E nós nos conhecemos mesmo, foi lavando panela, né? Quem aí É verdade, o Pedro fala até hoje. Conta essa história de vocês lavando quem panela. Quem quer Conta essa arrumar história. um bom esposo, uma boa esposa, procura quem está trabalhando, né? Que legal. Verdade. A gente te conheceu lavando panela. Nós estávamos num evento da nossa igreja e ali a gente estava servindo. E a gente estava na equipe que ajudava o pessoal da cozinha, no lanche. E a gente ali lavando panela, um implicando com o outro, aquela coisa. É que a gente foi se aproximando. Mas teve uma outra história paralela a isso, né? Porque eu estava inocente na história, mas ele não. Ah, é? Um pouquinho. Bom, todos sabem que eu tenho uma filha, né? Uma filha mais velha. Então, ela tinha 11. A Rebeca. 11 anos. A Rebeca tinha 11 anos e tal. Aí eu falei assim, não, para eu arrumar alguém, tem que relacionar com ela. Porque eu não vou arrumar uma pessoa que não se relaciona com a minha filha, porque eu jamais vou largar minha filha desse jeito, de jeito nenhum. Então, vamos ver o contexto. E no contexto andar da história, lá já na igreja, mesmo a gente não se conhecendo, ela conheceu a Rebeca primeiro. A Rebeca se aproximou e tal, e a gente foi conversando a respeito disso. Então, aí a Rebeca passou a ser a confidente da Rebeca, né? A Rebeca chegava lá, contava as coisas para ela, para a mãe dela, quando se encontrava na igreja. Aí eu fui vendo aquilo, eu falei, tem alguma coisa acontecendo aí, né? E nesse encontro, que foi o encontro com Deus, né? Na programação que nós fomos, a Rebeca também foi para trabalhar e tal, e lá a Rebeca sempre procurava para conversar e tal, onde nós começamos a nos aproximar mesmo, ali no tanque, lavando aquele monte de panela. Então teve um determinado momento que a gente estava fazendo o jejum, eu coloquei para o Senhor, falei, Gedeão fez prova, não fez? São 3, então vou fazer 3 também, pronto, vai ser agora, esse final de semana. Aí eu fiz, falei, precisa acontecer essas 3 coisas para que isso finalize. Nesses 3 dias, sexta, sábado e domingo. E as coisas foram acontecendo. E a última, eu estava entregando o meu jejum e estava todo mundo sentado na mesa, a equipe toda, uma mesa grande. E ali o corredor ele fazia um L. Ela vinha e fazia um L para a direita, olhando daqui para a minha esquerda, né? Ele fazia um L. E naquele L do lado de lá não tinha ninguém, a mesa estava vazia. Eu falei, essa é a última prova. Eu vou pegar o meu prato, vou passar pela mesa, não vou falar com ninguém, vou sentar lá na última cadeira, lá na ponta. Ninguém vai me ver. Se ela sair daqui e for lá sentar comigo, pronto, o contexto está fechado. Aí eu peguei meu prato e tal, fui embora para lá. Passei, falei com ninguém, sentei lá. Aí quando eu estava já começando a me alimentar,
Aí ela chega, posso sentar aqui? Eu falei, pode, por favor. Obviamente, fique à Eu fiquei com vontade. peninha dele sentada ali sozinho, entendeu? Tá vendo? E depois disso a gente começou a conversar e tal. E aí a esposa do pastor na época era nossa amiga lá. Ela não tá mais aqui no Rio. Mas ela ajudou bastante no contexto depois, né? Porque eles ficaram muito felizes também. Ela chegou para mim, terminado esse encontro, né? Ela chegou para mim e falou assim, olha, quero conversar com você. Porque tem uma pessoa aqui na igreja que está interessada em você. Aí o Werner, ele sentado num grupo um pouco afastado assim, e ela assim, conversando, né? Assim comigo. Aí eu, quem? Aí ela, ali. Aí eu, Deus me livre, peraí. Vamos orar, né, pastora? Vamos orar. Porque eu não conhecia ele, né? Eu não conhecia ele. E eu falei para ela, vamos orar. E na época, assim, eu tinha um propósito com Deus. Né? Porque tanto eu quanto o Werner, nós temos uma história de um casamento que não deu certo. E nós nos separamos, né? Eu me separei do meu esposo, ele também. E nós passamos bastante tempo diante de Deus. Nós temos isso em comum. Eu orava, eu não era convertida quando eu casei, me separei, não era. Mas quando eu me converti, quando eu encontrei Jesus e entreguei a minha vida para Jesus, eu coloquei para Jesus assim, que eu queria ter alguém na minha vida que pudesse estar fazendo tudo o que eu quisesse fazer com Jesus. Uma família na presença de Deus, uma família que servisse ao Senhor, sem nenhum impedimento. E isso demorou uns 7 anos. Eu fiquei 7 anos sozinha na casa dos meus pais. E o Werner, ao mesmo tempo, também estava vivendo mais ou menos isso, um propósito com o Senhor. Então, quando a pastora falou isso para mim, eu falei, vamos orar, né, pastora? Vamos orar. E ele vendo também que a pastora tinha falado comigo, na saída da igreja, ele chegou perto e falou assim, eu quero falar com você. Eu falei para ele, vamos orar. E aí nós demoramos 3 meses, mais ou menos, orando, só conversando, um tentando conhecer o outro. E, assim, eu tive também respostas de Deus dentro da palavra de Deus, que era aquele momento, era o meu momento. E era a pessoa que eu tinha pedido a Deus. Que legal. E foi assim. E aí, passados 8 meses. Nós nos casamos. Estávamos casados. 8 meses. 8 meses. Nesses 8 meses, nós construímos uma casa em cima da casa da minha mãe. Que também era o Foi uma nosso luta. propósito, né? A gente conversou e falou assim, no máximo 8 meses. Não dá pra ficar mais do que isso. A senhora já era formada em engenharia? Já Já. trabalhava, já era Você engenheira também? nessa época. Não, eu era militar. Ah, era militar. Era militar. É, Eu me formei em psicologia depois. ele servia, né? Ainda. Depois. E aí... Eu me formei depois que eu saí. E aí, quando vocês casaram, porque tem a história linda que a gente quer contar, que é a história que inspira muito. Assim que vocês casaram, vocês decidiram, queremos ter filhos. Então, o plano era logo 6 meses depois. Fazer a gravidez e tal, enfim. E a gente tentou, aí ela realmente engravidou. Isso foi 1 ano depois? Foi 1 ano, né? Mais ou menos? Na verdade, a gente... Pode falar um pouquinho? Pode. Na verdade, a gente, antes de casar, a gente conversou sobre isso. Porque o Werner falou assim, eu tenho a Rebeca, na época a Rebeca tinha 11 anos, mas a gente podia ter um filho juntos, né? Eu falei, não, vamos ter filho juntos, não, Deus já me deu você com Rebeca, olha só, filha criada, a bênção. Ele, não, eu quero viver a experiência de criar junto, porque a Rebeca, por conta da separação, eu estou sempre presente, mas assim, eu quero essa experiência, né? De estar junto todo o tempo. E o Werner, ele sempre foi um pai muito presente com a Rebeca, estava sempre com a Rebeca, mas ele sentia isso, né? Essa necessidade. E eu, como eu me formei muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo e sempre priorizei a carreira. Naquela época eu priorizava a carreira. Eu não pensava muito em filhos. Filho, para mim, era uma coisa assim, que não era tão importante, sabe? Mas Deus foi mudando isso no meu coração também. Aí o Werner me falou, vamos ter um filho? Eu falei, então vamos. E a gente começou até a falar sobre nomes. E na época a gente já falou, vai ser um menino e vai ser Pedro. Coisas que a gente sonha, né? Todo mundo que quer ter filho sonha, né? Já começa a sonhar essas coisas. E a gente sonhou juntos ali, antes do casamento, com isso. E a gente começou tanto a falar, porque eu já tinha 40 anos, o Werner ele tinha 41. Então a gente era um casal bem maduro, né? E a gente começou a compartilhar esse sonho com nossos amigos. Tanto é que no dia do nosso casamento, o pastor Flávio, que nos casou, ele falou, vocês estão começando um projeto.
porque ele sabia, né, o tema, como eu era engenheira, acho que ele pegou essa pegada de projeto, né, um projeto que é o melhor projeto que existe, que é o casamento. E vão construir uma linda família. E o Pedro já vai estar daqui a pouco chegando por aí, né? E a gente tinha essa expectativa, que logo mesmo o Pedro estivesse chegando. Só que aí nós construímos a casa, fizemos 3 quartos. Um pro Pedro, um pra Rebeca. Um pro Pedro. Só que o do Pedro não entrou nada no quarto. Ficou vazio esses anos todos. Não entrou nada, nenhum móvel, não entrou nada, nenhuma cadeira entrava ali. Porque era o quarto do Pedro. Entendeu? Ninguém dormia lá. Vinha visita, dormia na sala, mas no quarto dele ninguém dormia. Olha só. Era o quarto do Pedro. Sério. Nós só fomos ornamentar o quarto depois da chegada dele. Que legal. Ele foi o primeiro a entrar lá. Que legal. Até me arrepio de ouvir essa história. Foi. E aí? Era tão assim, né, real pra gente isso. E aí a gente começou, como todo mundo que quer ter um filho, naquela expectativa. E como a gente já era maduro, a gente queria logo. E aí a gente foi pra lua de mel, aquela coisa, né? Legal, vou voltar grávida, vai ser maravilhoso. Só que aí passou o primeiro mês, passou o terceiro mês, passou o quarto, quinto, e nada. E aí começamos a nos preocupar. E começamos, então, eu procurei um especialista, fizemos vários exames e começamos um tratamento para engravidar. E aí aconteceu, eu engravidei. É importante falar isso, porque eu sei que tem gente que passa por essa vontade, por essa luta. E pelas perdas, né? E pelas perdas. E a gente passou por todas essas fases. Deus foi tão maravilhoso com a gente que ele permitiu a gente passar por todas as fases. Vocês engravidaram com o tratamento de fertilização ou foi natural? Primeiro só com o tratamento de hormônio, Isso. tratamento de vitaminas, melhorando, né, a minha saúde, no caso. Potencializando, né, os hormônios. E aí eu engravidei, a gente ficou muito feliz e depois a gente fazendo a ultra, a gente viu que eram gêmeos e aí foi alegria total, foi muito bom. Só que, assim, passado algumas semanas, eu tive um aborto natural, né? E a gente, foi uma correria, a gente saiu correndo, achando que ao menos né? Uma criança a gente pudesse continuar, né? Mas chegando lá, a gente viu que não, que perdemos dos 2. E foi assim, acho que a gente pode dizer que foi o pior dia da nossa vida, né? Porque foi um sangramento numa semana e depois teve outro na outra, né? Foi uma semana após a outra. Foi um, depois foi o outro. Foi assim, o pior momento da nossa vida. Nesse dia, que a gente viu que realmente não ia seguir à frente a gestação. Então, aí entra toda a diferença de você realmente saber quem você é, com quem você anda. Né? Porque nesse momento, nós andávamos com Deus. Nós ficamos mais de uma semana reclusos, né? Em casa. Ficamos. Uma semana. Nós ficamos assim, fechados sem ver ninguém. em casa, nem chorando. a mãe dela a gente via. E a gente morava em cima da casa da mãe dela, né? Ela não uma subia. Dor, né? Tipo, você cria expectativa, você sonha. E é uma impotência, que você não sabe o que fazer. Então, e assim, uma coisa tão natural, tão de Deus, porque assim, foi ele que cuidou de nós. Porque mesmo morando em cima da casa da mãe dela, ela não subia, a gente não descia, e a irmã dela, que morava na frente, também não vinha. Então, todos respeitaram os direitos de todos. Foi muito legal. A gente passou por esse tempo de dor, né? E tivemos que esperar um tempo. Mas Deus, como o Bernie falou, sempre cuidando da gente, sempre dando palavras, né? Porque eu acho que acontece com todo mundo que acaba perdendo uma gestação e que as outras pessoas sabem, é que todo mundo fica feliz, né? E aí, quando você vai cumprimentar, e aí, como é que tá a gestação? E para mim era muito duro virar e falar assim, não tô grávida mais. Porque as pessoas, primeiro porque era duro para mim, e era duro ver que aquela pessoa que estava tão feliz comigo não sabia nem o que fazer. Falar, né? A pessoa né? ficou... Aí eu me lembro perfeitamente que eu falava assim, mas Deus é a vontade de Deus, né? Eu falava assim, né? Querendo me convencer disso, mas lá dentro eu falava assim, isso não pode ser a vontade de Deus. Tem alguma coisa que em mim não batia. E um dia eu estava em casa falando com Deus mesmo sobre isso. Falava, Senhor, como pode isso ter acontecido se é a sua vontade? E Deus falou assim, audível, de forma Então, aí esse dia ela foi tomar banho. Eu fiquei sentado na cama, olhando para a porta do banheiro. Eu falei, deixa essa porta aberta, qualquer coisa eu entro aí, né? Aí ela foi tomar banho. Deus falou 2 coisas para mim, assim, em 2 momentos diferentes, que eu não me lembro bem, mas de forma audível. O primeiro momento foi esse. Ele falou assim, eu fiz porque era necessário.
A gente não sabe o propósito de Deus. Eu precisava viver aquele momento. Era necessária essa experiência. E depois, num outro momento, que eu estava muito triste mesmo, chorando, com muita dor, Deus falou para mim, olha para a cruz. Essa tua dor eu conheço. Eu já passei por essa dor. Olha para a cruz. E ali, sabe, o Senhor me renovou. Porque eu pensei, nossa, Deus, que é maravilhoso, que é soberano, que ama toda a humanidade e me ama tanto. O filho dele morreu, ele entregou o filho dele, ele sentiu essa dor, caramba, que Deus é esse, né? E aí ali renovou ainda mais a minha aliança com Deus, porque as pessoas tendem a ficar revoltadas, né? Poxa, eu fiquei no primeiro momento, então ali Deus nos renovou. E aí a gente, como sempre, né? Eu acho que Deus colocou essa característica em nós. É muito marcante no casamento de vocês, os ciclos que vocês... Beleza, bate a poeira, vambora. Isso aí. Próxima Era isso fase. que eu ia Tem que falar. sacudir, Isso é muito... tirar o peso e seguir. Isso é o que mais me inspira. Não assim, adianta você ficar vocês. arrastando Não uma... Na Marinha a gente chama de patesca, né? Vocês, eu não sei o que é, aquele peso enorme, gigante que prende um navio lá no mar. Não adianta ficar, você não vai conseguir tirar aquilo do Vocês lugar. são resilientes. Tipo, não tá adianta. bom, bateu, a gente chorou, a gente viveu o luto. Próxima, a gente não tem como ficar aqui. Exatamente. Foi que, assim, nos fortalecendo, porque é o que o Werner falou lá no início, né? A gente não sabe que a gente não está sozinho. A gente sabe que a gente não está sozinho. Então, a gente, vamos lá, Deus tem propósito, vamos ver o propósito de Deus, né? E seguimos, passou um tempo, eu tive que me restabelecer. E aí, nós, de novo, voltamos lá no médico, né? E o médico falou, olha, por conta da sua idade, eu sugiro que você faça uma fertilização, né? Passe por um processo de fertilização. Aí nós começamos a procurar especialistas, aí começamos com um doutor, não me lembro agora o nome, mas nós ficamos ali 4... Botafogo, né? no Leblon. Isso. Nós ficamos ali 4 anos com ele, fazendo tratamento. 4 anos? 4 Foi vezes. 4 né? vezes, 4 tentativas. 4 ciclos, né? 4 ciclos. E a cada E doloroso. ciclo... Cada ciclo era uma dor, uma expectativa e uma frustração. Doloroso. Sempre nesse Doloroso. ciclo, né? Primeiro uma expectativa, porque a gente queria muito. Uma dor, porque todo o processo, quem passa por isso sabe. Hoje eu não sei, porque eu já... Né, Pode ter melhorado bastante. Tem aí 10 anos, né? Mas tinha a dor física e a dor mental também, tá? Eu acho que não mudou, eu conheço. Já tem 17 anos, né? Porque só esse processo... As injeções são dolorosas. Com o Pedro aí deu É uma carga de hormônio barriga. muito forte. Era. E era assim, teve um dia... toda a nossa rotina fica comprometida, né? Eu tinha que tomar vários medicamentos e tinha uma injeção que você tinha que tomar certo, na hora certa, não podia falhar, e era uma injeção caríssima. Você não podia perder uma injeção daquela, imagina. 2 ml. E eu me lembro que teve um dia... E aí A injeção você eram 2 ml. tinha que ter a pessoa certa para te aplicar aquela injeção, porque tinha que ser bem aplicada, né? E eu me lembro que um dia a gente foi convidado para ir para a casa do meu irmão, lá em Guapimirim. Eu falei, não vamos não, amor, porque tem a questão da injeção e tal. Mas aí meu irmão falou assim, não, tem uma pessoa que trabalha lá com a gente, ela é enfermeira. E também tem um posto de saúde lá pertinho, realmente tinha. Eu, beleza, então vamos. Mas eu, confiando na pessoa que era enfermeira, fui e me relaxei. Na hora de tomar a injeção, eu falei, é a menina para tomar a injeção. Quando ela viu a injeção e todo o preparo que tinha, ela tremeu na base. Ou seja, ela estragou a injeção, não aplicou a injeção. E nós precisávamos, ia quebrar todo o ciclo se eu não tomasse a injeção. E aí nós descemos de Guapimirim aqui para o Rio, viemos parar aqui na Barra. O Werner chegou aqui em 40 minutos. Eu ligando, naquela época não tinha muita 40 internet, minutos de né? Guapimirim aqui na Barra, tá? Porque nós achamos de uma farmácia aqui na Barra que tinha a injeção e E que aplicava. aplicava. E aí a gente veio, em 40 Sim. minutos, o Werner veio e a gente veio Imagina a voando. loucura. Foi uma coisa assim... Então, para vocês verem o nível de tensão, né? Então, Essa parte da história eu não conhecia. Essa É. riqueza de detalhes. Eu ignorei tudo, gente. Sinal vermelho, radar, ignorei tudo. Desci igual um foguete. situações assim. E aí, quer dizer, a gente passava por toda essa carga emocional e quando chegava, fazia o tratamento direitinho, quando chegava o prazo, passava o prazo. E aquilo era como se fosse um outro aborto para mim, né? Porque eu já imaginei, poxa, a gente fez a fertilização, é certinho, é só esperar. Por que não deu certo? Que não Aí deu? você fica buscando. E isso né, tudo resposta. estudando, tá? Fazendo faculdade, correndo atrás. Tinha tudo isso também. A vida correndo, né? Isso. Aí, o que aconteceu? Aí a gente mudou, chegou numa hora que a gente... Esse médico que a gente estava, ele totalmente me desestimulou, falou que não dava por conta da minha idade. E aí nós
eu procurei outro médico, fui em outro médico. Nesse outro médico, ele falou, olha, só tem uma possibilidade. Fiz o tratamento todinho com ele, não deu certo. E ele falou, olha, só tem uma possibilidade. Você... In vitro, né? Mesmo sendo in vitro, você pedir a doação de um óvulo. Barriga de Vou aluguel. receber um óvulo Foi. de doação, porque os seus óvulos é que não estão resistindo, não estão evoluindo. Aí aquilo me doeu na hora, né? Eu pensei, orei, falei assim, não, se for para eu ter um óvulo de outra pessoa, tem tanta criança querendo ser mãe, eu vou ser mãe de uma criança que já existe, né? Para que eu vou passar por esse processo todo de novo? Se eu tenho certeza que tem alguma criança que precisa de uma mãe e eu vou ser mãe dessa criança. Aí comecei com o Werner e o Werner topou, como sempre, né? Porque eu já era adepto à adoção. Mesmo antes de casar, mesmo quando novo, eu já era adepto à adoção. Então, não foi difícil aceitar isso, não. Aí a gente partiu, assim, sem conhecer nada, sem saber nada, como é que era o processo de adoção. Pra gente era uma coisa assim, olha, vamos entrar e mês que vem também, ano que vem a gente já está com o nosso bebê, vai ser maravilhoso. A gente não tinha noção de como era complexo o processo de adoção no Brasil. Era um universo que a gente não conhecia. E a gente entrou por esse universo e nessa época já tinha passado 4 anos, né? 4 anos aí nessas tentativas. E aí a gente... 4 anos não, mais que eu já tinha terminado a faculdade. Não, foram 4. Eu já tinha terminado. Um pouco mais que 4 anos. Ou então, não? E a gente... Não sei. A gente foi... Aí fomos pesquisar, fomos nos órgãos, e aí descobrimos como que fazia parte do... Entrar no processo. E a gente tinha que entregar as documentações todas e participar de reuniões mensais, que até hoje é assim. Você tem que entrar num grupo de adoção, você passa pelo psicólogo. É um processo que, quanto antes, quem quiser ter filho, que não quiser desistir do seu filho, vai logo procurar saber, porque é difícil, mas é possível e é muito bom depois. E esse processo foi muito doloroso pra gente, porque eles não explicam tudo. Você vai nessas reuniões, mas não... Sabe aquela coisa que, assim, não é muito claro? Por exemplo, tem o processo, você tem que ir uma reunião por mês. Você não precisa ir uma por mês, você pode ir uma por semana. Então, quem sabia disso, pegava o processo, encaixava lá, já estava na frente de muita gente. Nós demoramos 8 meses para completar aquelas reuniões. Que poderia ter completado muito antes. Pessoas do nosso grupo fez em uma semana, porque sabia que podia ir em todas. Você não podia ir só na sua região, você podia ir em todas no Rio de Janeiro. Então, você pegava o papel, botava, você já estava quase que habilitado. Aí a gente não sabia disso, entendeu? Nós fomos saber depois que deu ela vai contar depois dessa história. Aí nós fomos aí depois, então, passando por todo esse processo, nós fomos dentro do processo de adoção que se fala, quando você cumpre todas as exigências pedindo lá a documentação. Que demorou, e esse processo, essa parte demorou 2 anos da gente cumprir todas as exigências. Nós recebemos a nossa carta de habilitação. Nós ficamos muito felizes, novamente aquela expectativa boa, recebemos a carta, agora nós vamos conhecer nosso filho, vamos... Só que não era bem assim, porque, na verdade, no processo de adoção, você não vai conhecer uma criança, você tem um perfil que você coloca, quantos anos... Cor dos olhos, tem que botar tudo. Cor dos olhos não, cor da pele, se você tem alguma exigência de cor da pele, se pode ter alguma doença também, eu acho. ou não. Várias coisas. Então, a gente preencheu e a gente... Menino, menina, né? Sim, casal. Sexo, Então, podendo ser irmãos. O nosso perfil, a gente queria... eu, particularmente, queria ter um bebê. Uma criança, né, bebê. Então, você não vai... eu vou, então, hoje num abrigo, no orfanato abrigo, para conhecer uma criança e lá, então, quem sabe tem uma criança no meu perfil. Não. Você entra numa fila... que é nacional, num processo que você não sabe em que posição da fila você está, que quando aparecer uma criança dentro daquele perfil, você pode ser encaixado nesse perfil e aí você ser chamado. A verdade é assim. Sim. E eu e o Werner, nós fomos chamados algumas vezes, de tanto a gente insistir no grupo que a gente ia e frequentava, e mais 2 outros casos que nós fomos chamados e nos interessamos, e no final alguém da família entrou no processo, e isso acontece. É o que mais... dificulta o processo, porque assim, só liberam a criança para adoção depois que todas as possibilidades de alguém da família não
quiser assumir essa criança. Primo, prima, sobrinho, sobrinha. E todo isso mundo. não é o caso, Mas isso é até bom. Isso é bom, porque realmente se tiver... O problema é que isso demora, o processo é lento, sabe? Então, nesse processo, eu e o Verne ficamos mais 2 anos. É, eu me lembro que uma vez nós arrumamos tudo, que fomos chamados para ir para o interior de Minas. Arruma tudo aí rapidamente, você tem que vir amanhã. Foi assim, mais ou menos umas 2 horas da tarde para sair amanhã de manhã. Arrumamos tudo, quando eu botei tudo no carro, quando a gente estava saindo da garagem, o telefone toca. Não vem mais não. Mas por quê? Porque a avó entrou com pedido de guarda. Nossa, Aí é um quebra processo tudo. muito Aí doloroso. quebra tudo. Aí você volta. Emocionalmente Aí- deve ser muito desgastante. Porque Então, ela entra com- toda vez é uma expectativa e É. frustração. Aí ela entrou com pedido de guarda de novo e tal. Quando foi 3 horas depois, a menina falou assim, olha, eles foram colocados para adoção de novo. Que ela abriu mão da guarda. Quer dizer, só para não deixar sair do abrigo. Para não sair de perto dela, mas também não queria cuidar. Então Nossa, fazia... acontece, Já era a terceira olha, vez que ela tristeza. fazia isso. Já era a terceira vez que ela fazia isso. Porque, na verdade, a pessoa quer ter a criança por perto, Mas não tem como Quer ter a cuidar. responsabilidade. Mas não tem como cuidar. Não, às vezes não tem como cuidar. Às vezes não tem como. Mas não quer abrir a distância, né? Aí faz isso. Aí você fica nessa... Meu Deus, então ao todo foram quantos anos Não, na fila? então, pois é, nós, dessa primeira habilitação a gente não conseguiu, né? Aí o processo de habilitação na época, acho que agora é um pouquinho mais, mas na época era 2 anos. Aí, De validade. De validade. Sim, agora Quando são tivesse 3. 1 ano e meio, assim, você já tinha que começar com outro processo. E aí a gente começou com outro processo. E, de novo, toda a documentação, toda a exigência, é tudo. E É nessa como- brincadeira nós fomos mudando o perfil, né? De 0 a 3, de 0 a 4, de gente. 0 a 9, de 0 a 11 e fomos subindo. O tempo estava passando para nós. Entendeu? Lembra que a gente tinha 41? Aí a gente já É. estava com 44, né? Aí a gente já estava com 46. Isso E o aí. tempo foi passando. E aí, quando a gente estava na segunda habilitação, no finalzinho, já passado quase 2 anos, a juíza falou assim, a juíza que cuidava do nosso caso estava de férias, entrou uma outra juíza. substituta. A substituta, e ela colocou assim na exigência. Gente, olha, eu enlouqueci dentro daquele fórum. Pula essa parte. Pula essa parte. Enlouqueci. O que aconteceu? Não sei por que eu não fiquei preso Ela lá. colocou na exigência assim, que nós teríamos que apresentar a confirmação de 6 visitas. Atualizada. De 6 Atualizada. Visitas, de 6 reuniões de grupo mais uma visita no abrigo. atualizadas. Ok. A gente já pensou, tá, ia demorar 6 meses. Não, mas isso em 1 mês. Se em 1 mês a gente não apresentasse Em essa 30 dias. visita, a gente saía do caso. Perdi o processo. E aí, então, aí foi que o Verne falou, né? Ai, ele realmente ele perdeu ali. Surtei Ele no surtou. corredor. E ele falando comigo no telefone, eu acalmei ele, falei pra ele, sai daí que isso só vai piorar a situação. Aí ele saiu e em casa Fui lá pra nós rua. conversamos. E aí, Você conhece o Fórum de Cascadura, né? Fui lá para aquela pista lá fora. gente, existem pessoas que Deus coloca na nossa vida. E na nossa vida ele colocou a advogada Silvânia, Sim. que era, na época, líder do nosso grupo. E eu tenho assim, uma gratidão eterna com ela. Oro pela vida dela. É uma pessoa que eu amo, pelo tanto que ela se dedica a essa causa. Sabe, ela é muito dedicada. Ela é uma pessoa que tem humanidade, que ela busca, né? Então, ela foi muito usada por Deus na nossa vida. Nós chegamos lá no grupo, né, desesperados, e eu falei com ela, doutora Silvânia, olha isso, como é que eu vou cumprir isso? E ela, não, peraí, ela estava já no grupo, não podia atender, ela parou o grupo e veio conversar com a gente. Aí ela falou, olha, você tem 2 alternativas. Ou você pede a juíza para te dar mais um prazo, não entra numa ação para reconsiderar essa decisão da juíza, Uma ação contra a juíza. que aí você vai demorar, sei lá quanto tempo que vai demorar isso. Ou vou te dar uma dica. Vai em todas as reuniões do Rio de Janeiro. Ela me deu a relação de todas. Sério? E a gente até já tinha, mas a gente nunca tinha pensado nisso. Nunca sabe? foi falado que Aí eu você falei, podia e fazer pode? isso. Ela pode, ainda mais na situação de vocês. Gente, em 20 dias a gente não tinha 6, não. Nós tínhamos 8 reuniões 8. e mais uma palestra da OAB que poderia valer mais 2. A gente tinha Isso. 10. E mais a visita no abrigo. Tudo. Tudo. E nós rodamos esse Rio de Janeiro e foi e sim, no final das contas foi uma coisa preciosa, porque nós conhecemos tanta gente, nós tivemos tantos ensinamentos, nós compartilhamos tantas histórias. E onde a gente chegava, as pessoas falavam assim, a gente contava a nossa história e as pessoas falaram assim, nossa, a gente nunca viu história assim igual a de vocês são que estão mais tempo nesse processo. E aí, mas iam incentivando a gente, sabe? E aí a gente, graças a Deus, entrou. E
Numa dessas reuniões, já ia completar a última, eu estava assim, quando a doutora Silvânia também é quem estava dando essa... Não, então, isso aí foi uma coisa... Aí que entra o cuidado de Deus. A gente estava em casa e, assim, de repente, ela falou assim, vamos na reunião do Bennett. Não foi? Ela, na reunião lá de Copacabana. De Copacabana, Porque que é doutora pós-adoção. Silvânia- Que é pós-adoção, que a doutora Silvana vai estar lá. Mas eu falei, mas é pós-adoção, a gente não está nem... Não, mas vamos assim mesmo. Eu falei, mas... Não, amor, não foi assim. Não? Nós fomos nessa reunião, quando eu falei, vamos lá em Copacabana, que era a doutora Silvânia que Ah, estava sim. liderando. A doutora Silvânia no grupo, eu olhando para ela, pensei assim, ai, Senhor, vai ter uma reunião pós-adoção. Lembrei Isso. da reunião lá, e é a última, seria a última. Será que eu posso ir? Eu vou conversar com a doutora Silvânia. Ela saiu, quando terminou, veio na minha direção e falou assim, vai ter uma reunião semana que vem no grupo pós-adoção, lá no Instituto Bennett, Isso, no Flamengo. foi Você isso. toparia aí? Eu, claro. Ela, mas também tem uma coisa, vai começar nesse dia uma gravação para um especial que a Globo está fazendo sobre a adoção. Vocês topam participar? Porque assim, eu estou selecionando vários casais e vocês é o caso que tem mais tempo. Vocês topam? Aí eu, claro. Aí fomos. E nesse dia a gente começou a fazer a gravação. Ela fez uma mesa redonda com vários casais e a gente ali demos o nosso testemunho. E eu sei que essa reunião, essa primeira coisa teve tanto repercussão lá no fórum e tudo mais. Depois da reunião ali nós fomos para uma particular, né? A parte. Isso, só com a gente. Mas isso teve uma repercussão no fórum e lá no meio, que na sexta-feira, isso foi no meio da semana, acho que numa quarta, na sexta-feira ela me liga e fala assim, Ilka, pode celebrar, você já tem a sua segunda habilitação. Isso era para ter a segunda habilitação. Meu Deus! Já está tudo certo, é só você ir no fórum. Aí nós fomos, o Werner foi lá no fórum, resolveu tudo. E até lá no fórum, os próprios profissionais lá ficaram assim... Eles mesmos não sabiam como é que tinha demorado tanto tempo. Estava demorando tanto tempo. O engraçado é que eu cheguei lá para falar com a assistente social e ela virou para mim e falou assim, cadê o seu processo? Eu falei, ué... Eu que tenho que saber? Eu sou o guardador do processo? Não são vocês? A juíza está querendo saber onde está o seu processo. Não é você que tem que saber? Não é você que tem que dar a resposta para ela onde é que está? Como é que eu vou saber? Eu não sou... não entendi agora. Agora eu fiquei preocupado. É tanta burocracia que... Eles não sabiam onde estava o nosso processo. Que absurdo. A juíza pediu o processo e eles não sabiam onde estava. Já viu isso? E aí, O negócio estava amarrado. Foi. Sério? Mas, graças a Deus, né, conseguiu resolver Da tudo, habilitação, da segunda habilitação, quando que vocês receberam a ligação de tem um bebê aqui, venham Então, visitar? na semana seguinte. Isso aí foi Na semana interessante. seguinte, numa sexta-feira, o Werner ele recebeu a ligação. E... Não, primeiro ela ligou, depois dessa questão do processo, ela ligou para ela pedindo os dados. Doutora Silvana, né? Me dá todos os seus dados aí do seu marido agora, não sei o que a doutora está pedindo urgente. A doutora juíza. Doutora Silvana? Como é o nome dela? Doutora Mônica. Aí foi. Na semana seguinte, eu estava trabalhando no Centro de Reabilitação Química, ali em Quintino, que eu fazia trabalho voluntário com dependente químico. E quando eu estou atendendo, eu tenho o hábito de desligar o telefone e eu deixo ele no vibracal assim, virado, igual está aqui, ó. Neste dia, por incrível que pareça, ele estava habilitado e virado para cima. E eu atendendo o rapaz lá. Aí o telefone toca, aí eu olhei, geralmente eu desligo. E nesse dia, eu falei, você me dá licença para eu atender, que isso aqui é de extrema importância para a minha vida? Você nem sabia o que era. Nada. Eu É estava Deus, dando, né? eu tava dando uma desculpa ali para poder pedir o cara licença para poder atender o telefone. Aí eu atendi o telefone. Ela falou assim, olha, aqui é do fórum, é assistente social, e eu estou ligando porque apareceu uma criança no perfil de vocês. Se vocês querem ir lá conhecer e tal, você fala com a sua esposa e me dá a resposta ainda hoje. Eu falei, não, tudo bem, a gente vai conhecer sim. Nós estamos esperando há tanto tempo, vou dizer que não. Agora, é o quê? Menino ou menina? É menino. Opa, eu já... né? Tá, de quantos anos? Ela, 3. Eu falei, tá dentro do que eu queria, né? 3 anos? Ela queria beber, mas eu queria mais ou menos 3, 4 anos. Tá, beleza. 3 anos? Ela, não, filho, 3 meses. Tá vendo isso, gente? 3 meses. Eu falei, tá bom então, cara, nós vamos, pode deixar. E aí a gente foi, né? A gente marcou, fomos lá numa sexta-feira, conhecemos conversamos com a assistente social, ela falou tudo. Assim, imagina como a criatura saiu de casa.
Nós vamos lá. meu Deus. Não. Conhecer. Nós Eu vamos falei, lá não. só Falava pra ele conhecer, assim, não, amor. vamos só conhecer. Só conhecer. Eu falei, tá bom, eu já ouvi isso 200 vezes. Não, mas deixa eu repetir. Foi a viagem toda repetindo. Nós vamos lá só conhecer, hein? Não cria expectativa. Eu falei, tá bom, já ouvi, já Porque entendi. foi muita expectativa, né? Que a Rapaz. gente criou ao longo da vida e chegar lá, É. outra expectativa, né? Aí eu falei, nós vamos só conhecer. Aí chegamos lá, a assistente social conversou com a gente, falou sobre a história dele, como é que foi. E foi uma história linda, porque ele chegou no abrigo no dia 20 de dezembro. E ele ficou lá só até o dia 20 de fevereiro, que foi quando a gente foi lá. Eu até falo para ele. Por 2 mesinhos só. Que 20 de fevereiro é uma data também festiva, que ele nasceu na nossa vida, foi dia 20 de fevereiro, que o nascimento dele é 16 de novembro, mas ele nasceu na nossa vida no dia 20 de fevereiro, que é o mês do meu aniversário também, olha que lindo. Eu já tô chorando aqui, gente. Ai. Sério. Aí ela veio, né, e falou assim, aí ela foi Não, lá ela e pegou conversou, ele. explicou e tal. Aí ela virou e falou assim, posso ir lá buscar? Eu falei, pode. Aí ela entrou de costa. Abriu a porta e entrou de costa assim pra gente. Ela virou e falou pra mim assim, pra que eu entrego primeiro? Eu falei, entrega pra mãe, porque a gente veio só ver. Entendeu? A gente só veio pra ver. Mas assim, você entrega pra ela, já vai pro computador fazendo papel, porque a gente vai vacinar. Foi desse jeito que eu falei pra ela. Ela começou a rir. Aí ela foi e entregou o Pedro na mão dela. Como que foi pegar o Pedrinho no colo, aquele pacotinho enrolado? Foi Você nunca muito vai bom. esquecer daquele dia. Nunca. É o que eu ia até falar, né? Ela, quando mostrou a foto do Pedro, era uma foto de computador, a carinha do Pedro toda deformada. Ela mesma falou assim, essa não é uma das melhores fotos dele não, tá? Eu falei, não, tudo bem. Mas quando ela chegou e virou assim com ele, pra mim, olha, é uma alegria, foi uma alegria assim, eu acho que, eu não sei como é a Fogo de alegria artifício. quando uma mulher tem um filho, né, de parto normal, seja o que for, e vê a carinha da criança, mas é uma alegria, não sei, não tenho nem como definir, foi lindo, foi maravilhoso, foi na mesma hora, assim, sabe, é meu filho, ele é meu filho, e ele é a mesma coisa, sabe, a gente via, assim, a expressão dele como criança, como bebê, aquela inocência ali, né, sendo apresentada, ele não sabia o que ia acontecer, né, o resto da história dele, mas, assim, uma simpatia, uma sintonia, sei lá, uma afinidade na mesma hora, foi uma emoção... E correria. Chega em casa... Não, porque a gente foi ver, Pega um depois a gente voltou bercinho. sem ele pra casa, né? Foi na sexta-feira. No sábado nós levamos a família pra conhecer. A avó, a irmã, aquela coisa toda, né? Foi aquele... E no domingo... Foi no Não, domingo? na segunda-feira. Na segunda-feira, nós partimos pro shopping, compramos só o carrinho de bebê e o bebê conforto. E fomos buscar ele. Ele veio com a Ele roupa, veio assim, com o carrinho a de bebê. roupinha que tava, e uma lata de... leite, né? Foi o NAN 2, né? Não, 1. É. Era um que ele A tomava, né? gente até falou assim, isso aqui é a vida dele, andou Tem um pacotinho aí. e Pronto. sem roupa Tinha nenhuma, nada. sem mamadeira, sem nada. E a gente só tinha o quarto. Como eu te falei, foi o primeiro a entrar no quarto. O Foi quarto ele. que apesar de estar vazio, nesse momento a gente tinha colocado algumas coisas lá que a gente tinha guardado e foi aquela correria e foi uma correria boa, né? Aí eu vi questão de trabalho e no trabalho todo mundo ficou muito feliz, né? As pessoas, minha equipe e as pessoas que sabiam, que todo mundo sabia que eu estava nesse processo, né? E aí fizemos um chá de bebê e o chá de bebê foi tão maravilhoso que eu voltei para casa. Na época a gente tinha um carro grande. Qual era o carro que a gente tinha? A gente tinha o Senic. Era um carro grande que a gente tinha e o carro veio lotado de roupa, de fralda. Para você ter noção, a diretora da empresa que eu trabalhava, ela tinha 4 filhos. E esses 4 filhos, como ela era diretora, ela foi diretora no exterior, ela tinha roupinhas novas do exterior, novinhas, assim, tudo cheirosinha no plástico. Foram 4 malas. 4 malas. Mais o berço. E veio tudo, sabe? E no dia que a gente chegou com o Pedro, o Berlim saiu correndo, Pedro com fome, tinha que comprar uma madeira e tal. Mas foi uma alegria, né? A minha mãe, meu cunhado, minha irmã fizeram uma festa, receberam ele com festa. Foi muito maravilhoso, foi muito maravilhoso. E assim, tem sido maravilhoso. Tem sido Pedro tá muito com bom. quantos anos? Fez 7, agora em novembro, vai fazer 8. Gente, E já Pedro tá é a uma- coisa mais linda do mundo. Ele é lindo, ele Ele é é uma- simpático, ele é influente, ele se comunica, ele é sorridente, ele é levado. E assim, a gente tá junto já tem o quê, uns 5 anos na nossa amizade, por aí, né? E quando eu conheci a pastora, Ele ia a fazer 2 pastora aninhos. Ilka, ele ia fazer 2 aninhos. Era um Tava aprendendo a topo, falar aprendendo a ainda. falar, pequenininho. É, a tia Gênica. É, tia Tia Gênica. Gênica. Ele me chamava de tia Gênica.
E aquela coisa, e assim, e eu ali perto, vendo o cuidado, né, da Ilka e do Vernely. O Vernely paizão, ensinando o garoto, tipo assim... Era maravilhoso de estar perto. E o que eu acho interessante é como esse amor deles, né? Essa maternidade, essa paternidade deles, como isso é algo que cresceu tanto neles e transbordou. Porque do Pedrinho, né, você tem a Aviva, que vocês se conheceram mais lá na Aviva, né? O trabalho que a Aviva realiza é uma coisa muito bonita, que atende várias crianças aqui da região do Rio de Janeiro, para você que está ouvindo o podcast aí de outro local do Brasil. Então, a Aviva é uma instituição maravilhosa e que cresceu fruto do coração de vocês, muito do amor, do carinho de vocês. A Aviva é a instituição da Primeira Igreja Batista de Vila Valqueire. É uma instituição que tem um trabalho tão bonito e que vocês duas trabalharam juntas lá, né? Então conta um pouco disso, como que isso... Como voluntária, cheguei, pastor, eu me contrato, eu quero trabalhar aqui. Pode me contratar, eu quero muito trabalhar aqui. E eu vi que, assim, a Viva já existia, né? Quando eu cheguei, e eu não sei como que foi a fundação da Viva com a pastora Ilka, mas eu sei que toda a história das crianças e como aquilo frutificou, sem dúvida é fruto do trabalho da Ilka ali. Sem dúvida é o quanto aquilo ali, a maternidade dela transbordou. E hoje, quantas crianças tem na Viva? Em torno de 80. 80 crianças, a Viva atende 80 crianças em estado de vulnerabilidade. E são crianças que entram ali, gente, e o projeto chama Lugar de Sonhar. E é um projeto lindo, então você está aqui ouvindo esse podcast, se você quiser conhecer o projeto, contribuir com o projeto, você pode ir lá, depois a Ilka vai deixar aqui no final do podcast as redes, as mídias, você pode ir lá conhecer o projeto. E eu tive a oportunidade, o privilégio, gente, de estar ali do lado da pastora Ilka, do lado do pastor Vernely, trabalhando, servindo naquele projeto e vendo o amor da Ilka, como o coração deles transborda e alcança essas crianças que estão ali. E é um projeto lindo, eu tenho... memórias lindas. A Viva foi um outro sonho, né, que Deus me deu para nós, aliás, porque a gente sempre teve um coração assim missionário. E a gente tinha vontade de ter um projeto que a gente pudesse desenvolver pessoas, sabe? E aí nós fomos fazer um curso de liderança no Instituto Haggai e lá eu escrevi esse projeto, que era um projeto que o objetivo dele era permitir que crianças que não tivessem um ambiente não muito saudável, que não tivessem um ambiente que elas pudessem desenvolver o potencial delas, elas pudessem estar nesse ambiente, né? Porque a Igreja Viva, ela tem uma visão muito missionária. Então, tem muitos pontos assim que ela atua, e já atuava ali na região de Guadalupe, uma comunidade que tem ali dentro de Guadalupe. E a gente acompanhando aquilo ali, eu via a realidade daquelas crianças que não tinham lugar para brincar, que não tinham lugar para nem ler um livro, nem fazer atividade de casa, não tinha. Elas chegavam e ficavam ali na rua à mercê dos acontecimentos. Então, lá no Haggai eu escrevi esse projeto, que o meu sonho era esse, era ter um lugar onde essas crianças pudessem ser acolhidas, não só as crianças e suas famílias, né, serem acolhidas e ter oportunidade de desenvolver potencial dela cognitivo, potencial dela emocional, potencial psicológico, né? Porque cada pessoa é um potencial, né? Deus coloca um potencial na vida de cada pessoa, né? E às vezes potenciais se perdem, potenciais, né, não se desenvolvem porque não tem o ambiente adequado, não tem a oportunidade, né? A oportunidade, o acolhimento adequado. E eu via muito isso, então eu escrevi esse projeto. Quando o Pedro chegou, 2016, início de 2017, eu meio que dei aquela parada na Viva, porque aí virei mãe, sabe, gente? Virei mãe, né? Aí virei mãe. E aí eu continuei só cuidando da Viva, mas assim, para ela não parar de funcionar. Chegou no final do ano, o pastor Lívio, que é o pastor da Igreja Viva, falou assim, se a Viva não fizer mais nada, nós vamos parar, vamos acabar com a Viva. Eu, não, pastor, peraí, espera só mais um pouquinho. E aí nós sentamos, eu e mais duas, a esposa do pastor e mais uma psicopedagoga, e eu falei para elas desse meu sonho. E a gente começou a delinear o projeto Lugar de Sonhar, e aí nasceu o projeto Lugar de Sonhar. Né? Na época, com 16 crianças, que nós pegamos, divulgamos nas escolas públicas e tal, e vieram 16 crianças. E aí a gente começou um projeto piloto no finalzinho do ano, outubro, e quando foi no início do ano já tinha mais 30 crianças que já vieram, né? Aí foi crescendo esse projeto, graças a Deus. E hoje a Viva já tem
uma visibilidade, já tem pessoas que trabalham mais. Na época era eu, quando o Jennifer entrou, era eu e eu. Era tudo, desde arrumar as coisas. E o que estava na sala da diretoria, resolvendo coisas burocráticas, mas ela estava na cozinha, muitas vezes. A Jennifer chegou e falou assim, ai, que bom, mandou alguém para cuidar de planejamento, cuidar da parte de me ajudar na parte financeira. E ali foi o comecinho mesmo, viu, Jennifer? Porque ficou meio que parado aquele ano. E aí foi muito bom, deu aquele... Começou de verdade a Viva, mas graças a Deus, né? Eu era voluntária, fiquei 9 anos ali trabalhando como voluntária, porque eu entendia que a Viva precisava crescer, precisava. E eu ainda estava... Antes do Pedro chegar, já estava na Viva, ajudei a fundar a Viva, mas eu trabalhava. Quando o Pedro chegou, que isso é uma outra história, eu tomei a decisão de... Eu tinha como me aposentar, poderia ter continuado trabalhando, mas eu resolvi parar para ser mãe e para cuidar da Viva. 2 vezes mãe, né? E que eram 2 sonhos que eu tinha e Deus me deu a oportunidade de viver. E ali eu me dediquei, e a Viva já fez agora, vai fazer 10 anos, a Viva. E graças a Deus está caminhando. E hoje tem uma equipe top, eu sempre brinco, né? Uma equipe top. Hoje a gente tem eu saí da parte da gestão, tem um outro gestor que é maravilhoso, está cuidando muito bem. A gente conseguiu introduzir 20 crianças no Colégio Elite. O Colégio Elite deu bolsa para 20 crianças. O Colégio Elite é um dos melhores do Rio de Janeiro. Entendeu? Então está nesse processo. Segundo ensino médio. Aí a gente está focando mais, eles estão focando mais agora essas crianças, dar suporte a essas crianças, né, para elas seguirem aí no Elite e alavancarem na vida. E o projeto Lugar de Sonhar ficou bem lá em Guadalupe, que realmente é a região que mais precisa desse acolhimento, sabe? Então, está muito lindo, está trabalhando muito. A gente tem lá, inclusive, um evento que vai acontecer agora, dia 13 de março, que é o Bike Night, que é um passeio ciclístico, um evento de ciclista. Vocês ganharam as bikes? Não chegaram a ganhar uma quantidade de bike? Esse evento Bike Night começou assim. Ai, gente, é muita história para contar. A gente vai gravar um podcast depois só Trabalhei pra contar muito as histórias Bike da Night. vida. Consertei muita bicicleta. Teve um ano, que eu não me lembro, acho que foi 2018, um pouquinho antes da pandemia, né? Que teve a pandemia. A gente tem um amigo que é ciclista, né? E ele tem um envolvimento grande com o grupo de ciclismo. E o pastor da nossa igreja também é adepto do ciclismo. E eles ali conversando, ele falou para esse nosso amigo assim, poxa, se a gente conseguisse dar para todas as nossas crianças uma bike, ia ser muito legal, né? Aí o amigo falou assim, a gente pode, é só a gente pedir doação de bicicleta, a gente conserta e dá. E, gente, foram 100 bicicletas doadas, 100 bicicletas reformadas. E no final do ano, no Natal, a gente colocou laço de fita, né, aquela coisa toda. E aí 100 crianças foram beneficiadas com uma bicicleta e era uma alegria constante. E a partir daí a gente desenvolveu esse relacionamento com os grupos de ciclismo, né? E eles entenderam que é legal eles poderem ajudar. E como eles ajudam? Eles vão, de 3 em 3 meses, a gente faz um evento, aí reúne aquele grupo, eles fazem um trajeto e vão lá para a Viva, né? E eles lançam, eles consomem os produtos que a gente vende lá e é um recurso muito bom, sabe? Fora a divulgação que eles fazem, né? Que eles abraçam. Então, é um grupo muito bacana que a gente teve, assim... esse ganho, né, de gente, de conhecer gente, muito bom. E é isso, da gente, Viva. É muita coisa para contar. Vocês precisam ir lá conhecer a Viva, vocês precisam ir coisa. conhecer a Viva, tem muita história. São muitas crianças ali onde as crianças teriam a oportunidade de ouvir o que elas ouvem lá dentro do lugar de sonhar, poder ter acesso a pessoas que têm um coração tão generoso como a pastora Ilka, como o pastor Werner. São histórias lindas, gente. Eu tenho as minhas favoritas guardadas na minha caixinha. A gente tem muita foto. As crianças hoje são todas uniformizadas. Tem uniforme lá dentro. As professoras, as facilitadoras, né? Então, assim, é um projeto lindo. E é muito interessante porque as crianças, né, reconheciam, né? Então, às vezes, eu estava andando com o Jennifer, as crianças passavam, reconheciam, vinham, abraçavam, tia e tal. E um carinho. E como é muito bonito isso. Parabéns para você. Parabéns para você, pastor. Parabéns para a igreja, né? Que a igreja de Vila Valqueire tem realmente essa
essa veia, assim, realmente evangelística, de trabalho social. O pastor Olívio com uma gestão realmente eficiente, com vários projetos, né? Então é uma coisa, é realmente uma igreja muito ativa e viva, né? Viva. Isso é muito bonito de ver, parabéns. E eu sei que a gente falando de sonhos, né? Lugar de sonhar e tudo, não são muitos sonhos e projetos, mas a gente tem também o Instituto Encora. Esse é um outro sonho. Que agora, tá, como a Eu gente não disse, sonho. né? Como isso Eu vai amava. transbordando. Transbordou pra Viva, lugar de sonhar. E agora os dois que sempre tiveram carreiras, assim, individuais, né, pastor? Militar, depois psicóloga, pastora engenheira, maravilhosa, trabalhou numa multinacional, não era uma multinacional por anos. Então, carreiras muito sólidas, individuais. Agora eles estão cada vez mais próximos, trabalhando juntos e tá nascendo, né, um projeto novo, transbordando mais uma vez. Porque tudo que esse casal sabe fazer, gente, é transbordar. Tudo que esse casal sabe fazer sabe, fazer com que as coisas próximas deles se frutifiquem. A gente percebe isso. E agora tá nascendo o Instituto Encora, que é com essa veia também de desenvolver pessoas. Fala um pouquinho, pastora Ilka. O Instituto Encora como eu falei, é um outro sonho nosso, que a gente, mesmo eu trabalhando, quando eu trabalhava como engenheira, me aposentei e tudo, eu via muito a necessidade das pessoas, e a minha própria mesmo, porque eu mesmo tive um plano de carreira que, para mim, eu não tinha ninguém assim para me ajudar. Né? A minha vida profissional foi feita de oportunidades que Deus foi colocando na minha frente e eu fui seguindo essas oportunidades. Mas não foi fácil seguir essas oportunidades, porque assim, os meus pais não tinham muita formação. Eu não tinha pessoas assim que me orientassem, que me ensinassem, que me ajudassem a lidar com os desafios do dia a dia, de lidar com as pessoas. Mas mesmo assim, graças a Deus, Deus foi me conduzindo e eu cheguei a um cargo de gestão dentro da empresa que eu trabalhava. E dentro do cargo de gestão também eu tive muitas dificuldades, muitas superações que também doeram em mim. Eu fui, mas doeram em mim por essa falta de apoio. Então, eu sempre pensei, quando eu tiver oportunidade, eu vou querer ajudar pessoas a se desenvolverem com qualidade de vida, com tranquilidade na carreira delas. E aí, o Werner, depois de casado também, ele se formou em psicólogo e tal, e a gente, né, começou a pensar nisso. Poxa, ele é psicólogo, eu tenho toda essa carreira, toda essa minha história da minha carreira, da minha vida. Tem formação em coaching. Isso, aí foi que eu pensei, vou fazer uma formação, o que pode fazer que pode me ajudar a ajudar pessoas? Aí eu fiz uma formação em coaching, e de coaching de vida mesmo, eu fiz, e depois eu fiz uma formação de coaching de orientação de carreira. Eu fiz isso, e aí a gente começou a amadurecer essa ideia, e foi por isso que ano passado eu entendi que assim, a Viva, como um filho meu, já estava grandinho, eu podia dar esse filho, né? Já seguia, já tinha uma equipe boa, aí eu entreguei a parte da gestão da Viva, porque eu pensei, se a gente não fizer nesse momento, já estamos com 57 anos, deu 58 o Werner. Quando que a gente vai fazer? Então, esse é o momento, a gente tem que aproveitar esse momento. E aí nós começamos a sonhar isso, e foi com Jennifer também, mais uma vez, né, que um dia, eu marquei um café, né, a gente marcou aquele café, te falei desse sonho, lembra? Sim. E você falou, pastora, você está pronta. Aí eu, relaxa. Como assim que eu estou pronta? Você está pronta, pastora, vai. E aí, não me lembro quanto tempo tem isso. Já tem um tempinho, uns 3 anos. Uns 2 anos. Uns 2 anos, né? E a gente começou mais a pensar nisso. Só que eu tinha ainda essa questão de não poder me envolver muito, porque eu estava muito comprometida, né, com a minha responsabilidade lá com a Viva. E aí, primeiro eu arrumei essa parte, né, entreguei essa parte para poder, agora a gente está estruturando. E aí nasceu, com a ajuda do Casamento Milionário, com a ajuda de vocês, o Instituto Encora, né, que está dando seus primeiros passos. A gente já está se estruturando bem. E o nosso objetivo é esse, é ajudar pessoas a se desenvolverem com qualidade de vida na carreira. Meu primeiro pensar, assim, inclusive, é meu pensar no jovem. No adolescente que está entrando no elite da vida, mas não sabe bem ou certo o que quer fazer, qual carreira que ele vai seguir.
Esse é o nosso primeiro pensamento. E o jovem, início de carreira, que ele está entrando cheio, né, de expectativa. A gente entra no nosso primeiro emprego, mas ele não sabe lidar, como é que faz um plano de carreira, como é que ele se posiciona, como é que ele faz um posicionamento dele de marketing mesmo, pessoal, que eu mesmo revestia isso. Uma vez o meu chefe falou para mim, Ilka, você é muito boa, mas você precisa fazer um marketing pessoal. Você precisa se autopromover. É ruim isso para mim? É muito difícil. Eu, mineira, né? Mineiro tem essa coisa assim. E toda a minha história de vida não é uma história de vida de se promover. É uma história de vida de correr atrás, sabe? E esperar. Esperar que o meu serviço seja reconhecido. Então, era um pensamento, uma crença errada, totalmente errada minha, né? Totalmente errada, porque, na verdade, a gente precisa, sim, fazer o melhor que a gente pode, mas as pessoas vão ver aquela pessoa que sabe se posicionar, você precisa se posicionar. Então, esse é o nosso objetivo, ajudar as pessoas a seguirem sua carreira. Então, a ideia é, eu, na minha área de mentoria, na área de coaching, e, às vezes, a pessoa ela pode ter mesmo algum transtorno, ela pode ter alguma coisa, um impedimento mesmo de crenças, alguma terapia que ela precisa fazer. E aí a gente tem o melhor psicólogo dessa psicólogo mesa, mais gente. lindo, mais poderoso. É o melhor psicólogo do casamento milionário, tá aqui nessa mesa. Então, mas essa questão, ela está falando de se posicionar, não é só em questão a função. O meu temperamento, qual é? Exatamente. Quem eu sou? Como é que eu coloco o meu temperamento naquilo que eu estou fazendo? Isso é experiência própria, né? Porque se eu tivesse isso, eu não teria tido tantas perdas como eu tive no trabalho. Por quê? O meu temperamento é muito forte, matuto, do interior, lá brabo, né? Da roça. Então, algumas posições eu não aceitava. E aquilo para mim gerava como né? Era imposição demais. Eu falei, não aceito isso. E eu estava no militarismo, como é que eu não vou aceitar isso? Então, como eu vou me posicionar? Como eu vou me posicionar com o chefe? Como eu vou me posicionar com o superior? Como que eu vou responder? Como é que eu vou... Como eu vou fluir no meu rio, já Exatamente. que eu tenho esse Então, temperamento. o jovem entra nessa pegada e ele vai se arrebentar. Então, a gente está ali para orientar, cara. Olha só, peraí, vamos acalmar. Não é bem assim. Às vezes, você recebe alguma coisa e você coloca um peso tão grande naquilo ali que uma terceira pessoa vai lá e fala assim, não tem tanto peso assim, você está colocando além do que deve. Não é bem assim. Dá uma diminuída que a coisa vai fluir. Então, como é que eu me posiciono? Como é que eu me coloco? Olha, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui não é devido eu fazer. Isso não é justo, isso é ilegal, isso é... Como é que eu vou me posicionar diante disso que o mercado ele exige, às vezes, que você faz coisas que você não deveria fazer? Como é que eu vou me posicionar? Né? O chefe fala, você vai ter que fazer isso aqui. Não, peraí, mas isso aí é indevido, isso aí é ilegal, isso aí é... Como é que eu vou me posicionar se eu preciso de um emprego? Então, isso é importante. Como é que eu vou dar a nuance para eu poder chegar nesse ponto? Às vezes a pessoa é muito sua amiga, eu preciso do seu favor. Você vai ver o favor, cara, eu vou ter que burlar a lei, eu vou ter que burlar. Mas como é que eu vou dizer um não agora? Entendeu? A pessoa vai ficar aborrecida comigo. Vai ficar, mas você não vai fazer. Agora, como é que você se posiciona, como é que você se coloca, como é que... Isso é importante saber, né? Diante de todas essas nuances todas. Então, para você não ter perdas consideráveis, você saber dizer não também. A pessoa tem que ter esse tato, tem que ter esse... Um amigo uma vez falou para mim que a gente tem que ser sapo e quiabo, né? Sabe por quê? Não. Você tem que ser sapo e quiabo, tem que saber pular e escorregar na hora certa. Entendeu? Para você não ficar em conflito, não ficar em dificuldade. E esse trabalho do Instituto Incora é fundamental hoje, por dois aspectos, né? Porque você tem um trabalho colaborativo muito grande. Né? Você vê, são equipes de trabalho, com pessoas totalmente diferentes, perfis diferentes, temperamentos diferentes, né? Então, o gestor, né? o chefe, o líder, o patrão, enfim, ele tem que ter essa habilidade de entender o time e fazer aquele time funcionar como... A pessoa certa no lugar certo, no lugar né? certo e esse trabalho em equipe, né? E o Instituto Incora, ele traz essa consciência de time, cada um entendendo qual a sua personalidade, como que funciona, poxa, o Joãozinho, a Maria, quais são as características de cada um para que o time performe bem, que é o ponto da empresa. E também tem um outro ponto que a gente vive hoje, uma questão de ansiedade, né? De uma maneira geral, né? Então, e isso afeta diretamente o profissional. O profissional chega para executar um porque tudo trabalho. é prazo, né? E os prazos estão cada vez mais curtos. Então, a pessoa fica... eu estava atendendo agora, recentemente, um militar, e ele estava com essa dificuldade, né? Não, as cobranças, não sei o que e tal.
Eu falei assim, mas olha só, você não pode pegar isso e levar para sua casa. É o que você está fazendo. Você vai quebrar a sua família. Qual é a sua maior instituição? Sua família. Então, mas a sua família está quebrando em prol daquilo ali. O que você pode resolver até a hora de ir embora, você resolveu. O que você não pode, você deixa para amanhã, cara. Eles vão ter que esperar. A sua família não pode quebrar por causa disso. Então, as pessoas elas começam a não enxergar isso. Eu tenho que levar para casa. Aí chega em casa 6 horas, 7 horas, 2 horas da manhã o cara está trabalhando naquilo ali. Aí ele chega lá no trabalho, olha, não sei o que, não, isso aqui vai esperar, semana que vem a gente vê isso. Mas não era urgente, mas vai ficar para semana que vem. Eu ouvi muito isso. Não, você precisa trabalhar nisso agora, você não vai embora, você só vai depois que acabar, sair de lá 1 hora da manhã. Aí chegava no dia seguinte, não, foi adiado para semana que vem. E às vezes a pessoa, por falta de conhecimento dela mesma, fica com medo de fazer uma transição de carreira, por exemplo. Fica com medo de mudar de carreira, de mudar de área, porque o que eu vou fazer? E aí é muito importante esse trabalho do Instituto Incora. Porque um outro envolvimento também, que são dois tesouros preciosos que nós temos. É o tempo. Às vezes uma pessoa ela começa uma faculdade, não é o que eu queria. Ou ela começa a trabalhar, poxa, não é a profissão que eu queria. E o financeiro mesmo. Quanto você gasta para fazer uma faculdade, um primeiro período? Quanto você gasta para fazer um tratamento psicológico que te quebrou por causa de alguma coisa? Então, tem essa questão também. Caminhando pro fim, amor. Ai, meu Deus, o tempo passou, tá vendo? A gente nem viu, foi muito rápido. Caminhando pro fim... Passou mesmo, né? Eu lembro que quando a pastora Ilka, porque a pastora Ilka nós somos amigas, né? Fora aqui nos bastidores, nós somos próximas, nós somos amigas. A pastora Ilka é uma mentora na minha vida. E eu lembro que ela me ligou e falou, Jennifer, vamos tomar um café? Preciso conversar. Eu falei, então vamos tomar um café. E aí ela veio aqui na Barra, a gente sentou numa padaria, a gente sempre tomava morango com leite, lembra? Que a gente ia sair na padaria, a gente ia sair caçando padaria. E aí a gente sentou, ela compartilhou comigo, falou, Jennifer, tô na Viva, mas eu sinto que eu preciso dar um próximo passo e tal, tô com essa ideia, tô com esse projeto. Mas paralelo a isso também tem as finanças lá de casa, que eu queria dar uma atenção. A gente sempre foi organizado com as nossas finanças e tal, só que eu queria o Verne ali mais próximo, eu queria que a gente trabalhasse mais como equipe em relação às finanças. E me ajuda, preciso de ajuda. Eu falei, pastora, vem pro Casamento Milionário. E ela, eu falei, você tá pronta para iniciar os projetos? Só vem. E ela, ai meu Deus, eu vou chegar em casa e vou conversar com o Verne ali. Aí ela, não, é porque a gente tem alguns investimentos para fazer, algumas coisas para organizar, a gente precisa de ajuda. E eles vieram, gente, pro Casamento Milionário. E a gente começou um trabalho em várias frentes. Nessa frente do Instituto Incora, para estruturar o Instituto Incora, na organização das finanças. E, gente, eles evoluíram num nível, tipo, absurdo. Eles chegaram, e a primeira meta financeira era bater o colchão de liquidez. E eles trabalharam juntos. Uma hora a gente marca outro podcast para eles contarem esses detalhes de quantas vezes eles foram resilientes e começaram do zero. Tem que começar do zero? Vamos começar do zero. Tem que começar do zero? A gente começa do zero. Eles têm muito essa característica de tipo, cara, o que a gente tem que fazer agora é o que a gente vai fazer. Não sei quanto tempo vai levar. Não importa, a gente vai ter que fazer. Entende? E aí, poxa, tem que bater um colchão de liquidez, que é 3 vezes a renda do casal, né? Bateram o colchão de liquidez. Daqui a pouco tá lá a Ilka fazendo os investimentos da carteira deles, né? Fazendo lá, comprando as ações de investimentos. E a gente vendo essa evolução deles. E os dois ali, toda segunda-feira, sem falhar, eles estão lá. Toda segunda-feira na aula ao vivo do Casamento Milionário. E é nítido ver o quanto vocês cresceram. Às vezes a gente... É muito bom, muito importante pra gente. É muito importante. Vocês enxergam o salto que vocês deram em relação à organização financeira? Porque às vezes a gente tá de dentro, a gente fica assim... Será que as coisas estão evoluindo, né? A gente tem uma falsa percepção. Mas a gente que tá de fora, a gente vê, né, amor? O quanto vocês cresceram e avançaram. Vocês já eram uma equipe maravilhosa, eu preciso confessar. Né? Eu sou bem puxa-saco dos dois, gente. Nem tanto assim. Vocês já eram uma equipe maravilhosa. Mas que fala assim, de perto ninguém é normal, né? Não, mas olha, vocês sempre foram muito fechamentos e isso eu admiro muito. Mas como vocês afiaram muito a espada ali, né? A gente acompanhando de perto, a gente trabalhando junto. E eu tô aqui pra dizer que eu morro de orgulho de vocês. Aprendo muito com vocês. Vocês nos inspiram muito, né, amor? E a gente tem uma longa jornada aí pela frente, porque a gente nunca mais larga esses dois aqui. Nossos filhos vão crescer junto. E a gente aprende muito. A gente vai ver o Instituto Incora alcançar muitas pessoas, muitos profissionais que precisam do Instituto Incora. E é isso, né, meu bem? E o Pedrinho tá gigante, né? Tá grande, tá esperto. Eu costumo dizer que ele tá um adolescente fora de hora. E ele sabe da história dele, tá? Ele já contou desde pequenininho a história dele toda. Ele sabe a história dele toda.
Ele tem umas Não tem nada escondido dele, não. Ele é apaixonado por pessoas, promete alguma coisa para ele, ele já sonha. Ele é um visionário. Eu falo para ele, meu filho, você é um visionário. Porque ele já começa a pensar, ele já está começando a pensar no presente que vai dar para ele. Foi, ele já passa aniversário dele Ele já junto está esse sonhando ano. o dia que ele vai para Fortaleza, que ele vai nessa E, gente, o amor dele pela irmã e vice-versa não tem né? preço. Ele Imagina. ama, Tem sabe? preço. Ele é uma criança amorosa, ele ama vocês, ele ama os tios. Fala pro tio, tem um irmão que prometeu que vai levar gente, ele tá para dando passar dor um de dia na casa cabeça. dele. Essa noite ele não dormiu. Mamãe, eu dando tô dor de muito ansioso. cabeça. Eu tô muito feliz, eu tô tão animada. Promete nada pra ele não, tá? Não promete nada pra ele não, porque se prometer dá ruim. Gente, muito bom. Ele me gravou um áudio falando assim, ô tia, a gente vai chegar em Fortaleza, vai sair eu, você e o tio, e a gente vai deixar minha mãe no hotel. Já falou pra gente isso. A gente vai deixar minha mãe e meu pai no hotel, e a gente vai só a gente passear. Eu falei, Pedro, ele é. Então, assim, ele é um garoto de ouro, Ele maravilhoso. é Vocês estão fazendo um extraordinário. trabalho excelente. Vocês estão fazendo um trabalho excelente. Eu já conheci, o William não conhece, mas eu já conheci pessoalmente a Rebeca também. Maravilhosa, educadíssima, gentil, e coração generoso, igual desses dois. Então, vocês estão fazendo um trabalho excelente. A gente só aprende com isso. E tem presente? Falando de expectativa aí, né? O Pedrinho, eu também sua sou mão desses aí aí. que ficam com expectativa, me falaram que tinha um Cadê? presente. Vamos ver se dá pra ver aqui, ó. Olha lá. Pronto. Então, esse livro... Esse eu recomendo, ó. Esse livro a gente ganhou no retiro de líderes que teve na nossa igreja. Sim. Né? E aí Nós ganhamos 2. Isso. Aí eu tô terminando de ler ele agora e ele é extraordinário para quem quer ter uma liderança apaixonada, como a gente vê de vocês, né? Porque ele fala, lidere com isso. E aí vai descobrir o que é isso, né? São 7 coisas que a gente Você vai precisa ver, ter na vai nossa te vida, ver. naquilo que nos envolve. Aqui ele fala... E olha o privilégio, eu não li pra não estragar o livro, tá? Eu vou ler o Olha dela. só. Ele fala sobre liderança cristã, mas a liderança eu li e assim, ele cabe para tudo na nossa vida como liderança, como pessoa, como aquilo que você está envolvido na sua vida, você precisa ter isso. A gente precisa ter isso. Tem que ter o isso. A gente trouxe para vocês porque quando eu li, assim, lendo, eu falei assim, não, a Jennifer e o William precisam ler esse livro, porque eles têm muito isso. Então, aí eu falei pra ela, Eu vou dar quero o meu que pra ele. eles que Pronto. reconheçam nesse livro Ai, e que eles gente, obrigada. continuem tendo isso para sempre, porque assim, nós somos muito gratos também a vocês, porque realmente foi um momento Ao decisivo, né? Poxa, olha Na só. nossa vida. Nossa, Ai, muito quando a obrigado, gente- muito E obrigado. o pessoal do Casamento Casamento Milionário, Milionário que quiser, sabe? eu recomendo, que realmente é extraordinário. Nós tivemos 4 dias de palestra em cima desse livro e foi algo assim fantástico. Nós vamos Entendeu? ler com certeza. Com certeza, lidere com isso em mente. 7 princípios de liderança O isso para uma você vai igreja descobrir prevalecer. lendo o livro. Muito bom. Leremos aí, gostei, tá vendo? Ó, isso tem que virar lei aqui, ó. Galera, vem trazer presente, eu gostei. Ouviu? Você vai ser o próximo convidado do podcast? O William já deu a letra. Procura saber o que ele gosta. Gente, muito bom. Deixa as suas Obrigada. redes sociais nessa câmera aqui pra gente. Pastora Ilka, o seu também, pastor, do Instituto Encora. Passa aí pra galera, Então, isso- as mídias. Instituto Encora mesmo no Instagram, também o nosso site que ainda está em construção, mas é também Instituto Encora. E da Aviva, é a Associação Aviva, também digita lá Aviva no Instagram, vai aparecer, você vai conhecer bem a Aviva. É isso. O seu é? Eu uso o WhatsApp, né? Que é o 21 995880967. Pra agendar terapia? Terapia, consulta? consulta e tal. Eu uso o Instagram, que é o PC_Vernely, né, José Vernely. Eu estou no Doctoralia também, vocês podem me achar. E estou também no Edge, no Instituto, no plataforma Edge também. Ok? Muito bom. Muito bom. Finalizamos mais um episódio do nosso Casamento Milionário Cast. Pra você que ficou até aqui, tem um presente pra você. Ah, Aqui debaixo desse link, aqui debaixo desse vídeo tem um link para você acessar e ter acesso a 1 hora de planejamento gratuito com a nossa equipe, com o nosso time. E você vai, 1 hora, você vai sentar, é gratuito, online, numa sala individual, você poder receber um planejamento gratuito. É isso aí. onde que as E pessoas 1 hora encontram vai a ser gente? pouco, hein? Vai ser pouco. É, exatamente. Vai lá, então, clica aí, garante o seu planejamento financeiro familiar, tá bom? Bom, é isso. Vocês nos encontram no Instagram, tá? Podem seguir lá, @casamentomilionario.com.br e no TikTok. É isso, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.